Acordar, olhar o celular, aumentar o brilho da tela e continuar com sono. Parece que a mente sabe que precisa despertar, mas o corpo não obedece. Mesmo com notificações piscando, vídeos rolando e um feed que parece infinito, nada disso ativa o cérebro de verdade. O motivo? A luz da tela não chega nem perto de acionar o pico de cortisol que o corpo precisa para despertar naturalmente. Isso explica por que tanta gente começa o dia com o celular na mão, e mesmo assim se arrasta pelas primeiras horas como se tivesse passado a noite em claro. O que pouca gente sabe é que é um jeito extremamente simples, natural e eficaz, e a ciência comprova. E, em dias nublados, esse hábito se torna ainda mais essencial. Hoje em dia, todo mundo quer dormir melhor, acordar com energia e render mais. E, ao mesmo tempo, quase todo mundo ignora completamente o fator mais poderoso que ativa o corpo e o cérebro logo cedo: a luz solar da manhã. Preferem suplementos, remédios para dormir ou 3 cafés em jejum. E o pior, acham que estão cuidando da saúde. A verdade é que, sem entender como o relógio biológico funciona, o corpo vira uma máquina desalinhada, que precisa de estímulos artificiais para fazer o que já deveria acontecer naturalmente. Existe um sistema no cérebro que controla tudo: sono, foco, energia, disposição, apetite, humor. Esse sistema é regulado por luz. Sim, luz. E o tipo de luz que você recebe, ou não, logo depois de acordar determina como seu dia vai se desenrolar. Não é exagero. É neurociência do sono. Grandes universidades como Stanford, Harvard e Oxford já comprovaram: a exposição à luz natural nas primeiras horas do dia é o hábito mais poderoso que alguém pode adotar para transformar o corpo, a mente e até a produtividade. A parte curiosa é que esse hábito não custa nada. Literalmente. Não exige remédios, equipamentos, terapia ou técnicas complexas. Basta sair de casa por 5 minutos e olhar na direção do céu. E ainda assim, a maioria prefere continuar no ciclo de cansaço crônico, procrastinação, ansiedade e noites mal dormidas. Por quê? Porque foram ensinados a procurar soluções complexas para problemas que, na verdade, têm respostas simples. A neuroplasticidade se adapta à rotina, mas ela só reage ao que você apresenta a ela todos os dias. É por isso que esse vídeo vai mudar sua forma de pensar. Você vai entender o impacto da luz natural, aprender como ela ativa o córtex cerebral, e descobrir por que o sol da manhã tem mais poder sobre sua saúde mental do que qualquer cápsula que vendem por aí. E mais, vai saber o momento certo, o tempo ideal e como usar isso de maneira prática mesmo com uma rotina corrida. Não é uma promessa milagrosa, é um ajuste de ambiente com base em como o cérebro realmente funciona. Você vai perceber que o problema talvez não seja você, mas o ambiente que você criou para si logo nos primeiros minutos do dia. Enquanto a maioria segue apertando o botão de soneca e se afundando no celular antes mesmo de sair da cama, você vai aprender como treinar o seu cérebro para desejar acordar cedo com mais energia, ter mais clareza mental e restaurar o sono de forma natural, sem esforço forçado. Basta aplicar o que a ciência já comprovou e ninguém te contou. E o melhor de tudo, mesmo em dias nublados, o poder da luz solar continua agindo. E é justamente nesses dias que ela se torna ainda mais importante. Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir por que esse é o hábito mais negligenciado, e ao mesmo tempo, o mais poderoso, para quem quer transformar corpo e mente com consistência e sem atalhos. Tópico 1. Por que a luz matinal muda tudo? É ciência, não esoterismo. Tem gente que ainda acha que acordar cedo e ver o sol é papo de guru holístico. Mas a neurociência mostra exatamente o contrário. Quando os olhos recebem luz solar direta nos primeiros minutos da manhã, há um disparo natural de sinais que regulam o relógio biológico, organizando todo o sistema interno. Isso não é crença, é fisiologia. A luz ativa estruturas cerebrais que sincronizam o corpo com o ambiente, o chamado ciclo circadiano. E isso muda completamente a forma como o cérebro funciona ao longo do dia. Esse fenômeno ativa a liberação de cortisol de maneira saudável, o hormônio que, pela manhã, precisa subir. Não aquele cortisol do estresse crônico que prejudica a saúde mental, mas o pico natural e essencial para acordar com energia, aumentar o foco e preparar o corpo para a ação. Sem esse pico, o dia começa arrastado, com confusão mental e até com mais fome. É como tentar correr com o freio de mão puxado. E pior, isso afeta também o sono à noite. Quando uma pessoa se expõe à luz natural logo cedo, principalmente nos primeiros 5 a 60 minutos após acordar, o cérebro entende que o dia começou. Esse simples hábito matinal saudável regula o sono, fortalece o foco e melhora o humor. Parece pequeno, mas é poderoso.
Inclusive, esse é um dos primeiros ajustes recomendados por psiquiatras em casos de depressão leve. A neurociência do sono comprova: luz matinal é remédio gratuito e poderoso, sem efeitos colaterais. Não precisa estar sol forte ou céu azul. Mesmo em dias nublados, a luz natural do ambiente ainda é de 10 a 100 vezes mais intensa que a luz de casa. Isso significa que só de sair por alguns minutos, mesmo que rapidamente, já se está enviando uma mensagem clara ao cérebro: acorde, organize seus ritmos internos e prepare-se para performar. E essa simples exposição já influencia não só o estado de alerta, mas também a liberação de melatonina à noite. É a partir dessa sincronização que o corpo começa a produzir mais sono profundo na hora certa. Muita gente tenta dormir melhor usando chás, suplementos ou remédios, mas ignora completamente o fator que mais impacta a qualidade do sono: o início do dia. E o cérebro funciona exatamente assim: ele lê o começo para saber como organizar o fim. Se você quer de fato acordar cedo, com disposição, o caminho começa antes mesmo da noite anterior. Esse conhecimento ainda é pouco difundido, mas já está nas recomendações dos melhores centros de pesquisa do mundo. Stanford, Harvard, Oxford, todos concordam em um ponto: luz matinal regula o cérebro, ajusta o relógio biológico e transforma a saúde mental. E quando a ciência já bateu o martelo, o que resta é aplicar. O próximo passo é entender por que a luz do celular, da TV ou do abajur nunca será capaz de substituir isso. Tópico 2. A diferença entre luz natural e luz artificial. Nem toda luz é igual, e o cérebro sabe disso. A luz natural, especialmente pela manhã, possui um espectro completo de cores que informa ao cérebro que o dia começou. Esse tipo de luz, com intensidade e composição específicas, ativa regiões do hipotálamo que controlam o ciclo circadiano. Já a luz artificial, mesmo com aparência clara, é fraca demais para causar o mesmo impacto. Por isso, acender todas as lâmpadas da casa logo ao acordar não gera o mesmo efeito que olhar para o céu, mesmo nublado. A luz solar pode atingir de 10.000 a 100.000 lux, unidade de intensidade luminosa, enquanto uma lâmpada comum mal passa dos 500 lux. Isso significa que, fisiologicamente, uma caminhada de 5 minutos ao ar livre vale mais que uma manhã inteira sob iluminação artificial. E não é só uma questão de quantidade, é sobre o tipo de luz que atravessa a retina e ativa células especializadas chamadas IPRGs, que são fundamentais para regular o relógio biológico. As pessoas que acordam, olham o celular e acham que já se expuseram à luz estão enganando o próprio cérebro. A tela de um celular em brilho máximo tem cerca de 500 a 1000 lux, e é uma luz azulada que, isoladamente, não gera o mesmo pico saudável de cortisol que vem da luz do sol. O resultado disso é um corpo desregulado, que não sabe se está de dia ou de noite, e aí vem o cansaço matinal, a procrastinação e a queda na produtividade. Outro erro comum é tentar compensar à noite, ligando luzes fortes achando que vai dar energia. Na verdade, o excesso de luz artificial à noite faz o oposto: engana o cérebro, atrasa a liberação de melatonina e prejudica o sono profundo. É como dar um choque na própria rotina. A neurociência do sono deixa claro: luz forte à noite e pouca luz pela manhã é o combo perfeito para desregular o cérebro e comprometer a saúde mental. Esse desequilíbrio de luz natural e artificial também afeta o humor. Estudos mostram que pessoas expostas à luz solar matinal tendem a ter menos sintomas de ansiedade e depressão. A luz do sol ativa áreas do cérebro ligadas à motivação, foco e energia ao acordar. Já a luz artificial constante e fora de hora bagunça o sistema, e aí nem café resolve. O corpo até tenta compensar, mas fica preso num ciclo de fadiga e irritabilidade. Entender a diferença entre essas luzes muda tudo. Não é sobre tecnologia, é sobre neurociência. A luz natural pela manhã é como um botão de ligar para o cérebro. Já a luz artificial à noite é como um botão de confundir. E agora que essa diferença está clara, o próximo ponto é saber exatamente quanto tempo de luz solar é necessário para ter todos esses benefícios, mesmo quando o tempo não colabora. Tópico 3. Quanto tempo de luz solar você precisa em cada tipo de dia? A luz do sol funciona como um regulador natural do cérebro, mas o tempo de exposição precisa variar conforme o clima. Em um dia claro e ensolarado, bastam 5 minutos ao ar livre, com os olhos abertos e sem óculos escuros, para ativar os mecanismos da neurociência do sono e alinhar o relógio biológico. É rápido, prático e incrivelmente eficaz. Muita gente se surpreende ao descobrir que um hábito tão simples pode impactar tanto a disposição e a saúde mental. Mas em dias nublados, a coisa muda um pouco. A intensidade da luz é mais baixa, então o tempo precisa aumentar.
Cerca de 10 minutos de exposição já são suficientes para gerar os mesmos efeitos de alerta e alinhamento circadiano. E atenção, não é necessário ver o sol diretamente. Aliás, isso pode ser perigoso. Basta estar ao ar livre, com a luz natural entrando pelos olhos, mesmo que o céu esteja encoberto por nuvens. A natureza continua agindo, mesmo sem espetáculo visual. Agora, se o dia estiver chuvoso ou com nuvens densas, o ideal é estender esse tempo para 20 a 30 minutos. Não precisa sair para caminhar na chuva, claro. Basta abrir a janela e se posicionar próximo a ela, ou ir para uma área coberta, mas que permita o contato com a luz natural do ambiente externo. O cérebro não precisa de céu azul para entender que o dia começou. Ele só precisa de luz suficiente entrando pelos olhos para regular o sono, o humor e a energia ao acordar. A recomendação é sempre encaixar esse hábito nos primeiros 5 a 60 minutos após acordar. Quanto mais cedo, melhor. Isso garante que o ciclo circadiano seja informado com precisão e que o pico de cortisol matinal aconteça na hora certa. Se isso for ignorado, o corpo entra em modo confuso, com sono no meio do dia e insônia à noite. Pequenas ações matinais geram grandes impactos noturnos. É como preparar o terreno para uma noite restauradora. Muita gente que sofre com dificuldade para acordar cedo, sensação de fadiga ao despertar ou insônia, não percebe que a raiz do problema está justamente na forma como começa o dia. E essa variação de tempo, de acordo com o clima, é um detalhe que faz diferença. Não se trata de perfeição, mas de constância. Mesmo que não seja possível todos os dias, fazer isso na maioria deles já transforma o funcionamento do cérebro. Agora que você já sabe quanto tempo é necessário em cada condição climática, vem um ponto fundamental: o que não fazer nesse processo. Porque, apesar de parecer simples, muitos acabam cometendo erros que anulam totalmente os benefícios dessa exposição, e isso pode estar acontecendo sem que a pessoa sequer perceba. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, se está abrindo sua mente, te fazendo enxergar as coisas de outro jeito, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que isso é relevante para você e continua te entregando mais vídeos como esse, direto ao ponto, com base em neurociência, psicologia e estratégias reais para transformar sua mente e seus hábitos. Bora seguir? Tópico 4. Os erros mais comuns que anulam os efeitos da luz solar. Parece simples: acordar, sair de casa e olhar a luz do dia. Mas é aí que muitos escorregam. Um dos erros mais comuns é tentar absorver luz solar através do vidro, seja da janela ou do para-brisa do carro. O problema: o vidro filtra parte dos comprimentos de onda da luz natural, especialmente os que ativam as células fotossensíveis responsáveis por regular o relógio biológico. Ou seja, o cérebro recebe um sinal fraco, e a oportunidade de alinhar o ciclo circadiano escapa. Outro deslize comum é usar óculos escuros durante esse momento. Embora protegê-lo seja importante, essa é justamente a única parte do dia em que os olhos precisam captar a luz natural diretamente. As lentes escuras bloqueiam justamente a informação que o cérebro precisa para entender que o dia começou. Se a pessoa quer proteger os olhos, pode fazê-lo depois. Mas, nos primeiros minutos da manhã, é fundamental deixar a luz entrar de forma plena, sem filtros. Há também quem pense que pode compensar a falta de sol ao longo do dia. Ah, hoje não consegui sair cedo, então vou tomar um banho de sol às 14 horas. Só que o corpo não funciona assim. O relógio biológico é extremamente sensível ao ângulo solar baixo, ou seja, quando o sol está mais próximo do horizonte, logo nas primeiras horas do dia. Se a luz vem tarde demais, o corpo interpreta como confusão e não como início do dia. Resultado: sono desregulado, menos foco e energia baixa. Outro erro sutil: tentar fazer tudo rápido demais, como abrir a porta de casa por 30 segundos e achar que já foi. A neurociência do sono é clara: o tempo de exposição importa, e muito. Como vimos no tópico anterior, o ideal é ajustar esse tempo conforme o clima. Menos do que isso é como tomar metade de um comprimido esperando efeito completo. O cérebro precisa de tempo e intensidade suficientes para marcar a entrada no estado de alerta natural. Também é comum se expor à luz solar olhando para o chão, para o celular ou simplesmente evitando olhar para o céu. Isso enfraquece o sinal para o cérebro. Não é preciso encarar o sol diretamente, isso é perigoso, mas sim olhar na direção da luz, com os olhos abertos, sem desviar tanto foco. Até mesmo uma caminhada leve com o rosto voltado para o céu já faz diferença. O importante é que a luz natural entre pela retina com força suficiente para ativar os circuitos cerebrais certos. Cometer esses erros pode parecer inofensivo,
mas são eles que explicam por que muitas pessoas tentam regular o sono ou ganhar mais energia ao acordar, e falham. Elas estão fazendo quase tudo certo, mas com um detalhe errado que muda tudo. Agora que esses equívocos estão claros, o próximo passo é entender como colocar esse hábito em prática com consistência e, principalmente, quando e por quanto tempo ele realmente funciona melhor. Tópico 5. O momento perfeito para receber a luz matinal. Existe uma janela de ouro nas primeiras horas do dia em que o cérebro está mais sensível à luz natural, e é justamente aí que o impacto sobre o relógio biológico é mais poderoso. Essa janela vai dos primeiros 5 até, no máximo, 60 minutos após acordar. É nesse período que a exposição à luz ativa o núcleo supraquiasmático no hipotálamo, a central de comando do ciclo circadiano. Perder esse tempo é como deixar o despertador tocar sem levantar. O corpo segue em modo de espera. Ao receber luz solar logo ao acordar, o cérebro entende: o dia começou. E com isso, ele dispara uma sequência hormonal, aumento do cortisol matinal, o saudável, liberação de dopamina em áreas relacionadas à motivação e até a supressão da melatonina, sinalizando que o tempo de dormir acabou. Esse combo não apenas aumenta a disposição, como ajuda a criar uma rotina matinal mais consistente, evitando aquela famosa sensação de cérebro ainda desligado por horas. Imagine alguém que acorda às 7 horas da manhã, mas só vê a luz natural às 10 horas. O cérebro, sem informação clara, acredita que o dia começou às 10 horas e vai empurrar o sono para mais tarde. Isso causa o famoso jet lag social, mesmo sem ter viajado. O resultado? Dificuldade para dormir cedo, sono raso e aquela luta para acordar no dia seguinte. Tudo isso por não ter aproveitado o momento ideal para regular o cérebro com exposição ao sol. É curioso como um hábito tão simples pode influenciar tanto. Atletas de alto desempenho, por exemplo, ajustam a exposição à luz logo cedo para melhorar recuperação, foco e níveis de energia. Até em clínicas de tratamento contra a depressão, essa rotina é usada como intervenção. A ciência já reconheceu: a neuroplasticidade responde ao ambiente, e a luz matinal é um dos gatilhos mais fortes para transformar o padrão de funcionamento do cérebro, sem precisar de remédio. Se a pessoa acorda muito cedo, antes do sol nascer, o ideal é esperar o nascer do sol e sair assim que ele aparecer no horizonte. Até lá, manter uma luz fraca em casa pode ajudar, mas não substitui o efeito natural. Já quem acorda mais tarde, precisa correr contra o tempo. Quanto mais próxima das primeiras horas do dia, mais eficaz será a regulação do sono, da energia e até da saúde mental. Luz natural fora da hora não tem o mesmo impacto. Entender esse momento ideal muda a forma como se enxerga o dia. Não é sobre ser matinal ou noturno por escolha, mas sobre ensinar o corpo, pouco a pouco, o momento certo de funcionar. E é a neurociência que mostra isso. Agora que o tempo certo está claro, o próximo passo é entender por que tudo isso tem relação direta com a qualidade do sono, e como regular o início do dia pode melhorar profundamente o fim dele. Tópico 6. Como a luz matinal melhora o seu sono à noite. Pode parecer contraintuitivo, mas o segredo para dormir melhor começa de manhã. A lógica é simples. O cérebro precisa de um marcador claro de quando o dia começou para saber quando o dia deve terminar. A luz solar da manhã, quando entra pelos olhos, marca esse início com precisão. A partir daí, um cronômetro interno é ativado. Cerca de 14 a 16 horas depois, o corpo começa a produzir melatonina, hormônio que induz ao sono profundo. Isso só acontece direito se a manhã tiver sido bem sinalizada. É aí que muitos erram. Passam o dia em ambientes fechados, com luz fraca, e à noite exageram na luz artificial. Resultado: o cérebro se confunde, atrasa a liberação de melatonina e a qualidade do sono despenca. A pessoa até pode dormir, mas acorda como se tivesse sido atropelada por um caminhão. A neurociência do sono mostra que a exposição matinal à luz natural ajuda o corpo a se preparar, desde cedo, para desligar no momento certo, sem precisar de calmantes, chás ou técnicas mirabolantes. Um exemplo prático: imagine alguém que acorda às 7 horas, sai por 10 minutos e toma sol matinal. Essa mesma pessoa, à noite, começa a sentir sono naturalmente por volta das 21 horas ou 22 horas, sem esforço. Já outra que passa a manhã inteira dentro de casa, só recebendo luz artificial, só começa a produzir melatonina à tarde da noite. E aí, mesmo cansada, o sono não vem. Isso afeta não só o descanso, mas também a memória, o humor e até a saúde mental. E tem mais: a neuroplasticidade também depende do sono profundo para consolidar aprendizados, regular emoções e restaurar funções cognitivas. Quem não dorme bem, não pensa bem. E quem não pensa bem,
age mal. É um efeito dominó. E tudo começa com o que se faz ao acordar. Não é sobre dormir mais, é sobre dormir certo. E, nesse jogo, luz e sono estão intimamente conectados. Estudos mostram que até mesmo distúrbios como insônia, jet lag e transtorno afetivo sazonal podem ser atenuados com a simples prática de sair ao ar livre logo cedo. E não precisa ser complicado. Uma caminhada leve, tomar café da manhã na varanda ou apenas ficar parado na porta de casa por alguns minutos já ajuda. É um hábito matinal saudável que regula o cérebro e colhe frutos ao anoitecer. Entendendo essa ligação direta entre manhã e noite, fica mais fácil perceber por que acordar bem é o primeiro passo para dormir bem. E a melhor parte? Essa prática é gratuita, acessível e totalmente natural. Agora, resta saber como encaixar isso na rotina de forma prática, mesmo com compromissos, falta de tempo e dias corridos. Tópico 7. Como transformar a exposição à luz num hábito realista e consistente. Muita gente entende a importância da luz matinal, mas trava no mais difícil, transformar essa prática em hábito matinal saudável. E a verdade é que não precisa virar a vida de cabeça para baixo. O segredo está em encaixar esse momento de exposição ao sol em atividades que já fazem parte da rotina. Vai tomar café? Tente fazer isso perto de uma janela aberta. Vai levar o lixo? Aproveite para olhar para o céu por alguns minutos. O ponto é, comece pequeno, mas comece todo dia. Um dos maiores erros é esperar que surja tempo livre. Se depender disso, o hábito nunca se consolida. O ideal é ancorar a exposição à luz em algo que já acontece naturalmente. Por exemplo, ao escovar os dentes, vá até uma área iluminada. Ao sair de casa, pare por 2 minutos e olhe na direção do sol. Esses gatilhos ajudam o cérebro a automatizar o comportamento, e isso é o que sustenta a neuroplasticidade na prática, repetição com sentido. Outro ponto essencial é remover atritos. Se a roupa para sair está longe, deixe separada na noite anterior. Se costuma esquecer, coloque um bilhete no espelho. Pequenos ajustes reduzem a resistência interna e fazem com que o cérebro pare de ver esse hábito como esforço. É o mesmo princípio que se usa para quem quer começar a treinar. Não pense em correr 5 quilômetros, pense em calçar o tênis. O início é sempre o mais importante. E sim, é possível manter essa prática mesmo com rotina apertada. Gente que trabalha cedo, que tem filhos, que mora em prédio, todos conseguem adaptar. Uma professora, por exemplo, pode dar os primeiros passos do dia perto da varanda. Um entregador pode começar o expediente dando atenção à luz da manhã antes de sair. Um estudante pode estudar por 5 minutos perto da janela antes de abrir os livros. A neurociência mostra que constância, mesmo que em doses pequenas, muda o cérebro. Um ponto que ajuda muito é rastrear os efeitos. Quem anota, nem que seja mentalmente, como se sente antes e depois de alguns dias de luz matinal, tende a manter o hábito. Porque os resultados aparecem: mais disposição, energia ao acordar, menos sonolência à tarde, melhora no foco, sono mais profundo. E quando o corpo começa a gostar daquilo, o próprio cérebro passa a pedir. A consistência passa a ser quase automática. O que começa como esforço, vira estilo de vida. E quando esse hábito se fortalece, ele acaba puxando outros para cima. Quem se expõe à luz cedo tende a querer dormir mais cedo, se alimentar melhor, se concentrar mais. O primeiro passo cria o efeito dominó. E agora que isso se torna hábito, uma pergunta surge: e quando simplesmente não dá para sair de casa? A vida real tem imprevistos, e é aí que entramos em planos alternativos. E só um detalhe importante para quem quer ir além e colocar tudo isso em prática de forma estruturada. Tem um material completo que eu recomendo, é o Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para criar novos hábitos, eliminar padrões de autossabotagem e, principalmente, vencer essa dificuldade de agir mesmo sabendo o que precisa ser feito. Se quiser mais informações, dá uma olhada no comentário fixado depois do vídeo. Tópico 8. O que fazer quando você não pode sair de casa? Nem todo dia é perfeito. Tem dias chuvosos, agendas apertadas, filhos pequenos, compromissos urgentes, e sair de casa para receber luz solar da manhã pode simplesmente não ser possível. Mas a boa notícia é que existem estratégias realistas para regular o cérebro mesmo dentro de casa. O ideal continua sendo a exposição ao ar livre, mas, em situações excepcionais, há alternativas que amenizam o impacto da ausência de luz natural direta. A primeira delas é se posicionar próximo a uma janela aberta, sem vidro entre os olhos e a luz externa. Mesmo em dias nublados,
A luz que entra dessa forma ainda é mais forte do que qualquer lâmpada doméstica. Abrir a janela, olhar na direção da rua ou do céu e manter os olhos abertos por alguns minutos já envia ao cérebro uma mensagem parcial de início de dia. Não é o cenário ideal, mas é muito melhor do que se fechar em um ambiente escuro pela manhã. Outra solução para quem passa muito tempo em ambientes fechados é investir em uma caixa de luz terapêutica, também conhecida como Lightbox. Esses dispositivos imitam parte do espectro da luz solar e são usados, por exemplo, no tratamento do transtorno afetivo sazonal em países com pouco sol. Um modelo confiável pode atingir 10.000 lux e deve ser usado nos primeiros minutos da manhã, por cerca de 20 a 30 minutos. A recomendação é buscar orientação médica para uso seguro e eficaz. Para os dias de chuva intensa, o segredo é compensar na consistência. Se hoje não deu, tudo bem. Mas não pode se tornar padrão. A neurociência do sono depende de repetição. É a neuroplasticidade que faz o cérebro aprender a regular o relógio biológico. 1 ou 2 dias sem luz não são problema. O risco está em deixar esse cuidado para depois por tempo demais. O cérebro é plástico, mas também precisa de treino. Sem estímulo, ele se desorganiza rapidamente. Um ponto prático é planejar essas exceções com antecedência. Vai chover a semana inteira. Já deixa programado o tempo de janela aberta, a possibilidade de subir no terraço, ou até mesmo o uso de uma lightbox. Vai passar o dia todo em reuniões? Encontre 5 minutos entre uma tarefa e outra para olhar na direção da luz natural. Esse planejamento transforma imprevistos em ajustes, e impede que a rotina fuja completamente do controle. O essencial é não se perder no perfeccionismo. O ideal é ótimo, mas o possível é poderoso. Mesmo que não consiga sair, não caia na armadilha de achar que o dia já está perdido. Há sempre algo que pode ser feito. E quando se entende que consistência vale mais do que intensidade, o hábito se mantém. E, falando em consistência, há um fator que pode reforçar ainda mais os efeitos da luz matinal: associá-la a movimento físico leve logo ao acordar. Tópico 9. Combinando luz matinal com movimento físico. Se expor à luz natural já é poderoso. Agora, quando isso é combinado com movimento físico leve, os efeitos se multiplicam. Caminhar por 5 a 10 minutos ao ar livre logo após acordar, olhando na direção do sol, ativa ao mesmo tempo áreas visuais, motoras e reguladoras do cérebro. É como ligar todos os sistemas internos com um único botão. A neurociência mostra que esse combo potencializa o despertar e acelera o processo de alinhamento do relógio biológico. O movimento não precisa ser intenso. Nada de sair correndo ou fazer em jejum. Pode ser uma caminhada leve ao redor do quarteirão, subir e descer a calçada, varrer a garagem ou até fazer alongamentos no quintal. O ponto aqui é ativar o corpo junto com a mente, sinalizando para o cérebro que o dia começou de verdade. Isso aumenta a liberação de dopamina e noradrenalina, 2 neurotransmissores ligados ao foco, à motivação e à energia ao acordar. Um exemplo simples: imagine alguém que coloca o café para passar, sai com o cachorro por 7 minutos e volta para tomar o café já energizado. Sem perceber, ela ativou a luz, o movimento e o estado de alerta em menos de 10 minutos. Isso é rotina matinal saudável na prática. É o tipo de hábito que se encaixa na vida real, sem precisar acordar às 5 horas ou fazer rituais mirabolantes. É o básico bem feito, guiado pela lógica da neurociência do sono. Além disso, essa prática matinal também tem efeito positivo na qualidade do sono à noite. Quando o corpo se move cedo, ele gasta energia de forma mais equilibrada ao longo do dia e aumenta a chance de chegar à noite com um cansaço saudável, não aquele mental, mas o fisiológico, que facilita o início do sono profundo. E tudo isso acontece sem precisar mudar grandes coisas, apenas ajustando pequenos comportamentos da manhã. Quem combina exposição à luz com movimentação física também tende a regular melhor o apetite e o humor. A neuroplasticidade responde ao conjunto de estímulos, não a elementos isolados. É como afinar um instrumento. A luz ajusta o tempo, o movimento ativa o corpo e o cérebro responde organizando tudo. Por isso, andar ao ar livre logo cedo é mais do que cuidar da saúde, é um investimento diário na sua saúde mental. E agora que já se entende como a luz e o movimento se fortalecem mutuamente, falta abordar um último elemento para fechar esse ritual matinal com chave de ouro: a relação entre a luz solar e a produção de energia natural ao longo do dia, sem precisar de café, pré-treino ou suplementos. Tópico 10. Por que a luz é o melhor energético natural que existe? Enquanto muitos recorrem a litros de café, pré-treinos e energéticos artificiais para tentar despertar o cérebro, a neurociência mostra que o maior empurrão de energia já está disponível, e é de graça.
Estamos falando da luz solar da manhã. Ela não só ativa o sistema nervoso central, como também sinaliza para o corpo que é hora de produzir foco, atenção e vitalidade. E isso não é papo motivacional, é pura fisiologia. Matthew Walker, no livro Porque Nós Dormimos, aponta que o relógio biológico depende diretamente da luz para marcar o ritmo de todos os outros sistemas do corpo. Quando a luz entra pelos olhos, especialmente no período da manhã, ocorre um disparo cerebral que ativa a liberação de cortisol, dopamina e noradrenalina, substâncias que colocam o corpo em modo de alerta natural. Isso significa que o cérebro desperta com mais foco, e não com ansiedade. Há uma diferença enorme entre acordar em estado de prontidão e acordar em estado de estresse. A luz natural oferece a primeira opção, e é por isso que ela é considerada o energético mais puro e inteligente que existe. O livro de Walker também explica como a luz da manhã contribui para um ciclo de sono-vigília equilibrado. E quando esse ciclo está regulado, a pessoa acorda com mais disposição, e nem sente tanta necessidade de cafeína. Um exemplo prático. Experimente acordar, sair por 5 a 10 minutos e olhar na direção do céu, mesmo nublado. Em poucos dias, o corpo começa a responder com mais energia ao acordar, menos procrastinação e até menos vontade de consumir açúcar ou estimulantes ao longo do dia. Esse tipo de energia é diferente. Não vem de fora, vem de dentro, ativada por algo tão simples quanto a exposição ao sol. Diferente dos picos artificiais de energia, como o café em excesso, a luz matinal organiza o sistema. Ela regula o tempo de produção dos hormônios, alinha o ciclo circadiano e melhora até o funcionamento intestinal. É literalmente o botão de start biológico do ser humano, e ainda tem gente apertando o botão errado todas as manhãs. A luz pela manhã não apenas desperta, ela prepara. Prepara o cérebro para o raciocínio, o corpo para o movimento, e até o humor para enfrentar as adversidades do dia. E tudo isso sem creche, sem queda, sem dependência. A neuroplasticidade responde a essa prática com mais clareza mental e resiliência emocional. É como abastecer o tanque do cérebro logo cedo, mas com combustível limpo, sem resíduos. E agora que se entende o poder da luz como fonte primária de energia natural, fica claro porque esse simples hábito pode transformar não só o despertar, mas todo o funcionamento do corpo e da mente. O que resta, agora, é saber como começar com o pé direito e transformar esse conhecimento em ação. Agora você entende porque a luz solar da manhã é muito mais do que um detalhe na rotina. Ela é a chave para destravar energia, foco, sono profundo e saúde mental de forma natural. Regular o relógio biológico com o simples hábito de 5 a 30 minutos por dia tem impacto direto no seu cérebro, no seu corpo e em tudo o que você faz ao longo do dia. Não é exagero, é neurociência pura, aplicada de forma prática e acessível. O segredo nunca esteve em soluções complexas, mas em entender e respeitar como o corpo funciona de verdade. Você também viu que não precisa morar na praia ou acordar às 5 da manhã para se beneficiar disso. Mesmo quem vive em cidades grandes, com rotina corrida e tempo nublado, consegue aplicar esse conhecimento. A neuroplasticidade responde ao que é repetido com intenção. E quando a repetição é saudável, o cérebro se reprograma. Ao invés de acordar com cansaço e preguiça, você passa a despertar com clareza e energia. E isso muda não só o dia, muda a vida. Então aqui vai o convite. Coloque esse conhecimento em prática amanhã mesmo. Não precisa ser perfeito, só precisa ser constante. Dê a si mesmo o direito de experimentar o impacto real da luz natural no seu humor, na sua disposição e no seu sono. Teste por uma semana. Observe as mudanças. O corpo vai agradecer, a mente vai clarear, e o despertador vai deixar de ser um inimigo. Tudo começa com uma escolha pequena, feita cedo, todos os dias. Se você quiser dar um passo além, usando a ciência do cérebro para transformar seus hábitos e vencer de vez o ciclo da procrastinação, dá uma olhada no e-book Reprograme seu cérebro para vencer a procrastinação definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para recondicionar sua mente, quebrar padrões de sabotagem e construir uma rotina produtiva de verdade. Mais informações estão no comentário fixado desse vídeo. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa as notificações para receber mais vídeos como esse. Aqui, você vai encontrar conteúdos baseados em neurociência, psicologia, hábitos, produtividade e saúde mental, sempre com profundidade, mas de um jeito leve, direto e aplicável. Esse é o tipo de conhecimento que muda vidas, e, com certeza, pode mudar a sua também. Agora, respira fundo. Pensa nisso. E se sua transformação não dependesse de motivação ou força de vontade, mas sim de entender o seu próprio cérebro e moldar o ambiente ao seu favor? É isso que você está começando a fazer.
E se você quiser continuar essa jornada, assista também ao vídeo Como Acordar às 6 da manhã sem sofrer, comprovado pela neurociência. Ele complementa tudo que você aprendeu aqui com estratégias ainda mais práticas.